Uma das piores frustrações da vida adulta é você perceber que idade não define maturidade. Sabe aquela sensação de você estar perto de uma pessoa adulta e ela ter comportamentos tais como de uma criança, logo imaturos? Por contrapartida, também podemos observar pessoas mais novas tendo comportamentos maduros. Agora, isso levanta duas questões que vai ser a base desse vídeo. Idade não define maturidade e como definimos algo que é maduro. Bom, se você ficou curioso e essa conversa te chamou a atenção, te peço que fique confortável e, é claro, como de costume, pegue algo para você beber ou comer e seja muito bem-vindos a mais um podcast Testando e Pensando, que vamos passar aqui alguns minutos questionando e refletindo sobre esse tema. E, é claro, não sei para onde vai levar essa conversa, mas vamos conversar. Mas a primeira coisa que eu quero te perguntar antes de a gente começar esse vídeo é: o que vem na sua mente, seja sincero, quando eu te mostro essa caneca aqui? Enquanto isso, eu vou tomar até um gole aqui. E eu quero que você me responda. O que você pensou quando você me viu com essa caneca? Afinal, para quem não conseguiu entender, é o Charizard, uma caneca muito fofa do Pokémon. Mas qual foi a primeira sensação e primeiro pensamento que você teve ao me ver com essa caneca? Bom, por que eu estou te perguntando isso? Eu já vou perguntar sobre os pensamentos. A nossa imagem, ela sempre passa uma mensagem. A estética, ela comunica algo. Então, provavelmente você pensou: ah, ele gosta de animes. Ah, ele gosta de Pokémon. Ah, e você vai e olha meu cenário. Ah, ele deve ser uma pessoa nerd. Mas possivelmente você também pode ter pensado: nossa, como uma pessoa dessa idade gosta de animes ou gosta de desenhos? E isso já te leva a uma questão de você já pensar se eu sou imaturo ou não. Sabe, durante muito tempo da minha vida, não sei se você já passou por isso, eu escondia muitas coisas que eu gostava, justamente por conta do medo do julgamento social. Infelizmente, né, eu odeio padrões, eu odeio estereótipos, mas temos que concordar que a sociedade sim é pautada em estereótipos. Por exemplo, quando você vai, vamos supor que você vai contratar um advogado, e quando você chega numa firma de advocacia, e você chega lá perto do advogado que você não conhece, vamos partir do pressuposto que você não conhece aquele advogado, e ele está com uma roupa ruim, ou ele está mal vestido. Indiretamente, involuntariamente, a imagem que você está tendo dele ali é que possivelmente ele não vai fazer um bom trabalho, possivelmente ele não é um bom profissional, porque você já previamente olhou para ele ali e viu a estética da sua roupa de trabalho e viu que não condiz. Agora vamos imaginar um outro cenário. Suponhamos que você está aí na sua cidade e você está precisando de um serviço de advocacia e alguém vai te indica um advogado que é o melhor da região. Você fala: caraca, eu quero ir atrás desse advogado porque ele é o melhor da região. E quando você vai conversar com ele, ele está de chinelo, ele está de uma roupa bem despojada. Isso não vai importar. Por quê? Você já sabe da capacidade, do emprego que ele tem e do nome que ele construiu ao decorrer do tempo. Então, ou seja, você já sabe da capacidade dele. Então você não vai duvidar se ele é maduro ou não na sua profissão. Mas veja que a estética, previamente, ela pode dizer algo sobre você, mas ela não define quem você é. Afinal, os dois são advogados, mas por você já saber que o B ele é um bom advogado, não importa se ele vai estar de sunga, se ele vai estar de short, você já sabe que aquele é um bom profissional. Em contrapartida, o primeiro profissional você não conhece. Então note que a sua estética, ela dita uma mensagem. E durante muito tempo eu escondia as coisas que eu gostava, porque sim, eu sou uma pessoa que gosta muito do mundo geek, eu gosto de coisas nerds, eu gosto de jogar, eu gosto de assistir séries. E até hoje é um dos hobbies que eu mais gosto, por exemplo, é jogar. Desde criança até hoje eu acompanho a indústria dos games e tudo mais. Só que hoje tá mais, vamos colocar assim, tá mais aceito. Mas durante muito tempo, isso era sinônimo de infantilidade. Eu não me esqueço, uma vez eu estava dando aula e eu conversei com uma aluna que eu falei que eu gostava de jogar. Ela me olhou e falou assim: você gosta de jogar? Sabe aquela risadinha de deboche? E, cara, aquilo me fez pensar: isso vai definir quem eu sou? Tipo, no mesmo momento, sabe aquela sensação de você estar sendo julgado por algo que você gosta? E eu fiquei pensando assim: nossa, cara, isso não define quem eu sou. Mas, infelizmente, a cultura faz você pensar sobre isso.
E o que leva a gente a diversos pensamentos, eu tenho que ter até cuidado aqui, senão daqui a pouco eu vou para vários caminhos. Mas até o que você pensa, a forma como você tem ideia sobre uma coisa, a sua opinião é formada por conta de reforços externos, na cultura onde você está presente, sobre seus ensinamentos, sobre seus princípios, sobre seu círculo social. A sua realidade local vai definir a sua opinião e vai fazer você significar as coisas no seu dia a dia. Então, se você a vida toda fez parte de um grupo social onde pessoas que jogam são consideradas imaturos, a primeira vez que você lida com uma pessoa que é mais velha e tem esse comportamento, você vai achar que ela é imatura. E isso vai para um lado muito perigoso da questão, que até você pode confundir o caráter daquela pessoa por conta desse comportamento. E no início desse vídeo, eu perguntei, o que define maturidade? E se a gente pegar o exemplo desse advogado, a gente viu lá que a roupa dele não definiu, né, o B, não definiu o potencial dele, porque a gente já sabia o nome dele. Então, ou seja, a maturidade, ela não está muito ligada à estética, mas se ela não está ligada à estética, ela está ligada a quê? Vamos pensar? Quando a gente pensa sobre uma pessoa madura, o que vem na sua mente? Pare e pense, se você se sentir confortável e quiser comentar, pode comentar, mas o que vem na sua cabeça quando você pensa sobre uma pessoa madura? Bom, certamente, penso eu que vai vir na sua mente pessoas maduras são aquelas que são responsáveis pelas suas ações e assumem os riscos e as consequências. Isso faz sentido para você? Então, se a maturidade vem por calcular riscos, a idade ela não vai definir maturidade. Você pode estar lidando com uma pessoa de 60, 50 anos que ignora os riscos e sai fazendo qualquer coisa por impulso, como você pode estar lidando com uma pessoa de 20 anos e é uma pessoa centrada, que calcula os riscos logicamente e assume a sua real capacidade e seu senso de tomar a decisão, de que tudo que decidir é responsabilidade dela. Então, ou seja, a maturidade ela não é totalmente ligada à estética, mas ela é ligada sim a se responsabilizar pelas consequências. Então, ou seja, a maturidade ela é você saber os riscos das coisas e você assumir o erro. O problema não está em errar. Você pode sim cometer erros, né? Porque as pessoas pensam assim, eu sou muito maduro porque eu não começo nenhum projeto porque eu sei dos riscos. Não é assim também. Tudo bem que você tem que fazer uma programação lógica quando você vai começar um projeto. Mas se você não começa nada e sempre fica paralisado, já é uma outra questão, né? Nem sempre você não fazer algo é só sinônimo de maturidade. Maturidade também é assumir os erros, é assumir que errou. Mas o problema não é em errar. O problema é justamente em assumir os seus erros, procurar resolver eles ali e procurar mudar e arrumar um jeito lógico de resolver aquilo, né? E o que você vê muitas vezes quando a gente fala na situação de pessoas imaturas, né, adultos imaturos, a gente vê adultos ali tendo um comportamento como de criança, tendo ciúme bobo, tendo às vezes comportamentos invejosos para atrapalhar os outros. Então você percebe que, cara, quando eu era criança eu tinha esse pensamento, né? Eu pensava que quando eu crescesse, essas coisas bobas, né, de adolescente, essas briguinhas bobas, elas vão acabar, porque afinal, isso é um comportamento imaturo, e os adultos não. Os adultos eles estão muito mais preocupados com seus problemas, eles não vão ter esses comportamentos infantis. Você cresce e você percebe que ainda assim tem adultos que têm esse comportamento. Então a maturidade ela não tem a ver com a idade, e sim com as decisões que você toma. Matheus, por que você está falando isso? Porque tem um outro lado da história. Muitas vezes, pelo medo do julgamento alheio, nós escondemos o que nós somos de verdade, o que nós gostamos, com medo de ser taxados, né, de ser interpretados como imaturos. Hoje em dia, depois de 2 anos, né, para quem não sabe, há 2 anos atrás eu comecei a ter um princípio de burnout. Por conta disso, eu procurei me cuidar. E ao começar a me cuidar, eu comecei uma jornada de autoconhecimento. Eu fui ali mudei minha alimentação, fui procurando conhecer sobre mim, sobre os meus gatilhos, e eu percebi muitas coisas. Dentro delas, percebi que eu estava vivendo muito a vida dos outros e quase nada a minha. Percebi que
eu estava tendo diversos filtros sociais, com medo de as pessoas acharem errado sobre o meu caráter, né? Com medo de ser mal interpretado. E eu percebi que a maturidade ela não é definida pelos meus gostos, e sim pelas minhas ações. Então foi quando eu comecei a voltar a olhar para mim. E sim, a bancar que eu estou vestindo uma camisa de Hogwarts. Aqui atrás de mim você está vendo quadros de que eu gosto. Isso não define meu caráter. E eu comecei sim a escolher fazer as coisas que eu gosto, a falar para as pessoas das séries que eu gostava, dos jogos que eu gostava. E nessa jornada toda eu descobri muitas coisas. Eu descobri situações que eu nem sabia que existiam, como a escrita, por exemplo. A escrita ela apareceu de uma forma muito espontânea. E é claro, já vou ter que aproveitar para fazer um merchan. Se você quiser e você gosta de ler, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu primeiro e-book de poemas. Se você quiser conferir, te espero lá. Mas a escrita, ela apareceu de um jeito muito espontâneo na minha vida. E foi justamente nessa jornada de olhar para mim e ver as coisas que eu gosto e definir e decidir, na verdade, bancar quem eu sou sem o medo de julgamento alheio. Então, uma coisa eu te digo: se você está vendo esse vídeo agora e você está cansado de esconder quem você é, não esconda. É claro que dependendo do lugar que você vai estar, você vai ter que ter filtros mesmo. Infelizmente, a ética de trabalho, muitas vezes ali, algumas coisas, não vai deixar você ser livre nesse sentido. Mas sempre que você puder, assuma o que você gosta, assuma o que você não gosta e seja você. Não viva uma vida de filtros. E é claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você comente, curta se possível, e foi muito bom estar aqui com você. Não sei quanto tempo durou esse podcast, mas eu acredito que foi um bom episódio. Eu falei aqui de forma bem livre. E é isso. Um abraço para você. Te espero no próximo episódio. Tchau!